Porque a tela está compartilhada, eu não estou vendo. Tá. Eu acho que está gravando sim. Boa tarde, começamos a gravação da nossa reunião das segundas-feiras. Estamos começando agora, vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha, uma respiração longa, completa. Vamos passar para o tema, vamos meditar no tema do perdão, inspirando perdão e expirando perdão. Inspirando perdão, expirando perdão. Vamos começar 10 vezes a respiração completa. Inspirando perdão, expirando perdão, inspirando perdão, expirando perdão, inspirando perdão, expirando perdão, inspirando perdão, expirando 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 perdão. Vamos fazer agora umas 3 respirações completas de mentes perdoadas, tanto dentro como fora. Expirando perdão, expirando perdão, expirando perdão, expirando perdão, expirando perdão, expirando perdão. Agora vamos passar para Jane, que vai fazer uma oraçãozinha. Então, continuando na energia do perdão, vamos sentindo a presença de Jesus ou Espírito Santo em nossas mentes. Pode ser uma luz brilhante. Vamos entregando totalmente esta reunião ao Espírito Santo, entregando as nossas mentes conscientes e inconscientes, os nossos corpos, nossos egos, para que Ele os use por nós. Porque nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. Ele vai conosco a toda parte. E seremos curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar as nossas mentes. Querido Jesus, usa nossas mentes, guia esta reunião, as nossas palavras, nossos pensamentos. Ajuda-nos realmente a curar as nossas mentes com a tua expiação por nós. E muita gratidão entre cada um de nós aqui presentes e a Jesus, que está nos ensinando. Amém. Amém. Agora a Ana, vamos dividir um pouquinho a leitura. A Ana vai ler agora a introdução do capítulo 4. Então, gente, boa noite.
Hoje a gente está iniciando o capítulo 4, as ilusões do ego. Então, vamos à introdução. Então, parágrafo 1º. A Bíblia diz que deves ir com o irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção ao irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado. Mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado. Mas estar centrado no ser, com S maiúsculo, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Parágrafo 2. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por, entre aspas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento, ao invés de afirmá-lo, estás assim te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento com F maiúsculo. Parágrafo 3. A jornada à cruz deve ser a última, entre aspas, jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição, é Jesus falando. Enquanto não fizeres isso, a tua vida de fato é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim, até que desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de, entre aspas, te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quantas escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. A gente pode comentar isso aqui. Aqui no começo ele fala a inspiração como sendo o oposto da fadiga. Eu achei isso bem interessante, né? Porque a gente fica muito facilmente fatigado nesse mundo da ilusão, e aí é bom a gente se lembrar que nesse momento da fadiga, por mais que a gente ache motivos no mundo para estar fatigado, para estar ansioso, mas significa que a gente está desespiritualizado naquele momento. Então, a gente pode se dar conta disso e voltar a se unir ao Espírito Santo para que a gente se inspire novamente, né? Para que a gente esteja em espírito novamente. É porque a gente é espírito, mas quando a gente esquece disso, a gente fica cansado, fatigado, a mente cansa, né? Mas quando a gente sente que está entregue a Ele, nada do que a gente faça aqui, na forma do que a gente pense, acaba cansando, pelo contrário, né? A gente está sempre animada.
O Jesus fala, os desanimados são inúteis para mim, né? Ele chama atenção. Aqui, acompanhando a frase 5 desse primeiro parágrafo, que diz: o resultado da devoção genuína é a inspiração. E o que é a devoção genuína? Quando você está genuinamente útil, isso só existe no instante santo. O resto você desperdiça o tempo. O tempo que foi usado para devoção. Você joga ele fora. Só no espírito você é realmente útil. Eu costumo dizer, fora isso, você é um risco social. Então, por isso que ele no 2 fala que pode falar a partir do espírito ou a partir do ego. É um risco social mesmo. Ou a partir do ego, conforme escolheres. Então, assim, estar espiritualizada é estar escolhendo o Espírito Santo, e ele, o Espírito Santo, ele está sempre na nossa mente, mediando a favor do Espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Pai, ele está sempre ao lado do nosso espírito, sempre a favor do nosso espírito, trazendo as coisas do ego e dissolvendo com o nosso espírito. É quando você está em união, né? Você Com o veja Espírito também, Santo. que frase contundente, né? Essa segunda do parágrafo 2. Se falas a partir do Espírito, optaste por, entre aspas, aquietai-vos e sabei que eu sou sou Deus. Deus. Isso acontece no instante santo. É quando você está centrado no ser. O Espírito Santo une Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade una, né? Trindade divina. Isso é todo o significado do instante santo. A minha atração pelo curso em milagre. Quando eu bati, minha foi pelo índice. Quando eu olhei o índice, que eu olhei aquilo, chapou. É aqui. Eu também. Aqui, essa é a minha linguagem. É isso mesmo. Eu também. Agora eu vou começar a entender as coisas. Tudo que eu estou procurando deve estar aqui dentro. Na realidade, não sei porque eu procurava muito nas filosofias orientais, inclusive eu conheci o curso na Índia. Então, quando eu bati na nossa linguagem ocidental, falando do Espírito Santo, né? Falando do Espírito Santo. Por sinal, Márcia, você que está aparecendo aí, você ontem postou um vídeo de um indiano. Sim. Eu conheci ele pessoalmente em várias ocasiões, inclusive na Índia. Eu estive no ashram dele, lá na Índia, em Nova Delhi. Ele é um dada na linguagem dele, dada na linguagem deles é um monge, né? E eles fizeram uma festa lá de 10 dias e eu fui. Eram 10 dias de mantra, 24 horas por dia. Eles são yogis, bem devotados. Engraçado, na terceira dia dessa 24 horas por dia, um ar cheira assim que dava assim para dormir umas 2.000 pessoas dentro. 24 horas por dia nos alto-falantes, um mantra. Nossa. No terceiro dia, aquilo entranha em você. Você não quer mais sair daqui. Quer dizer, você não se lembra de mais nada. Aquilo. E eles têm um trabalho que eles chamam neo-humanismo, ele ainda toca. Ele falou, ele comentou isso no vídeo. Inclusive, eu tenho um livro. E aqui também no Brasil, eu conheci ele, eu estive com ele em Rio, São Paulo, Minas, aqui na Bahia ele teve uma vez.
Ele é uma figuraça. E aqui ele fala nas jornadas inúteis, né? Que ele fala no parágrafo 2 e no parágrafo 3. Ele fala que a jornada à cruz deve ser a última jornada inútil, que é a jornada do sofrimento, né? Que não é pelo sofrimento que o Filho de Deus, que é a ressurreição do Filho de Deus, é que o Filho de Deus renasce, mas sim pela liberação do medo e da culpa, né? Então ele fala, na linha 3, né? Do parágrafo 3, se pode aceitar a jornada inútil como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Então, Jesus vem falando do que ele veio aqui para nos ensinar, né? Ele veio para nos ensinar o renascimento do Filho de Deus, pelo amor. Como ele acorda a gente, né? Então, ele Como fala, ele desperta a gente. enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação. Então, enquanto a gente não acorda para o Filho de Deus, para a nossa verdadeira identidade, a gente está aqui reencenando a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar, e a crucificação do corpo à morte, como ele fala aqui. Tais repetições não têm fim, até que se desista delas voluntariamente. Tem que ser uma vontade nossa, desistir Entrega. da crença no sofrimento. Tem que entregar completamente. É a não tem rendição meio nossa. termo, não tem meio termo. Lembro na revelação que foi uma entrega total, porque eu não via nenhum apoio no passado, nenhum apoio no futuro. Aí foi a entrega, porque você desiste, naquele momento você desiste Abandona, do mundo, né? Abandona. Desiste do mundo, desiste de ter autonomia, né? É quando a gente amadurece, né? No princípio do curso, tudo é muito assim, maravilhoso, mas quando chega a hora da entrega, né, a coisa você tem que amadurecer mesmo. Não dá mais para polir ego. Eu acho que a situação de estar como criancinha, ou seja, com essa... Você falou agora há pouco, né, da falta de... Como é? Quando a gente... falta de defesa, né? É como uma criancinha. É exatamente isso. Se a gente se sente assim, e se sente totalmente só amparada pelo Espírito Santo, entrega, fica mais fácil, né? Mas quando a gente se identifica aqui com essa jornada aqui desespiritualizada, porque ela e é uma repetição do passado constante, a gente tem que saber que precisa entregar tudo para o Espírito Santo logo, senão a gente não está fazendo nada, né? Ele fala, te agarrares à velha cruz áspera, não é áspera? Sim. Aí, de vez em quando, o ego dá uma coisa legalzinha, né? Uma diversãozinha, uma coisinha legal. Olha, aquilo deu certo, que bom, não sei o quê. Mas a nossa mente ainda acredita no sacrifício e acaba se agarrando de novo na jornada inútil. Sim. Precisa ser entrega. E é sentir os milagres, sentir que o Espírito Santo está atuando. E essa coisa de criança, né? Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, né? Enquanto você não se tornar uma criança, você não chega lá. É a coisa, o Espírito Santo me dá essa sensação de criancinha. Porque fora disso, eu sou um adultão, viu? Na verdade, é a inocência, né? Que eu amo essa palavra, inocência, porque ela é exatamente essa criança de Deus. E a criança de Deus é a inocência, né, do Filho de Deus. Sem defesa, exatamente. Sem defesas. Isso. Sem defesa, sem julgamento. De mãos abanando, sem defesa, de mãos abanando e com a mente limpa e aberta. Essa é a inocência, né? Mas precisa pedir para o Espírito Santo, porque é um treinamento, né? Não é assim, ó.
Abrir a mão das porque defesas só com a guiança dele. Né? Porque você pode. A questão é justamente que Jesus fala, esse desbloqueio, a presença do amor, você vai percebendo que está sentindo medo ainda. Ele vai ficando muito mais aflorado, porque não Aflorado. tem. O véu já caiu mesmo, né? O véu do esquecimento já caiu. Então você percebe rápido, mas como é que eu posso estar com medo? E você quer sair e continua, e estou com medo. Jesus fala. Não adianta, eu falo, Jesus tira o medo da minha mente, mas ele fala assim, não adianta você pedir para tirar o medo, que quem inventou é você. Você tem que pedir para tirar o pensamento, mudar o pensamento que levou às situações que você está vendo agora aqui com medo. Tem que ir na fonte, né? Tem que... Aí é que o curso fica realmente útil, né? É. Eu uso o recurso do curso assim, veementemente mesmo, porque essa coisa do medo, você, quando se aprofunda no estudo, você dá de cara com ele mesmo, você vê seu medo, você tem medo, tanto medo de morrer como de viver. É fogo. É isso E mesmo. ele lhe torna uma criancinha e você sai do medo sem defesa. Eu acho que a forma Através mais rápida sem é a defesa. alegria. É, Para mim, a forma mais rápida de sair do medo é através da alegria, desse amor. E assim, e sair da culpa. Tem que pedir para Jesus ajudar, né? Porque aí você, agora estou feliz, sair do medo, aí o ego dá um jeito de falar, você está vendo? Aquela pessoa não fala mais com você. Aí pá, você vai lá para dentro. Não, porque eu devo ter feito alguma coisa errada. Aí o ego já tem Tomou conta outra vez. tomou né? conta, tem um Você prático. entra num diálogo com o ego que você É, sempre é a vítima. sempre a vítima. Ou, não, às vezes você pode se sentir péssimo e é assim mesmo que funciona. Aí Pois você vai é. se sentir péssimo, ai não, eu vou correr atrás da pessoa, vou pedir perdão, aí o ego fala, não adianta, não vai conseguir. É. Olha, tem Aqui que no vigiar. parágrafo 3 ele fala: podes vencer a cruz, porque tudo isso é a cruz que a Pode. gente está É a carregando, cruz. né? É. E ele fala: não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos uma outra jornada a empreender. E se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreender essa jornada com Jesus. Né? Então, É isso mesmo. é ler e praticar, né? Colocar em É prática, outro colocar em evangelho prática. mesmo. Aí está o pulo do gato do curso. Sim. É outra É um história. pensamento A novo, gente né? usava métodos totalmente inadequados Sim. para sair do medo e tanto de morrer como de viver. Gente, nós podemos ir para o tópico 1, né? Ensinamento certo e aprendizado certo. Tudo bem? Vamos. Você quer ler, Jane? Posso ler? Você lê 3, então, por favor? Leio. Você já pôs aí já. Tá. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. 2. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la
como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre percebem como um movimento rumo a maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Foi a separação. Acreditas que se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz, né? Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos, aqui é do ego e Espírito Santo. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus, né, estão em oposição. Ele se opõe na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação, o ego e o Espírito Santo. Apesar disso, o ego pode aprender, mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. Ana, eu acho que a gente devia te comentar nesses dois, porque esse segundo é tão grande, não sei o que. Vamos parar aqui. É porque o terceiro é pequeno. Ele continua o assunto do segundo. 3. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade, aqui diz Jesus, né? Minha lição era como a tua, e porque aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. Olha, incrível, né? O porquê do medo. Jesus vai mostrando, né, a nossa criação antes da separação. E aí, aqui no 2, ele fala da nossa resistência à mudança, porque no mundo, essa mudança que ele fala aqui não é a mudança que a gente entende aqui no mundo, né? Que o ego, o sistema egóico, a mudança, ela acontece o tempo todo involuntariamente, né? Uma coisa absurda, como que tudo muda o tempo inteiro. Isso é uma das causas da nossa insegurança, das nossas incertezas, né? Porque a gente está à parte de Deus e à mercê de um sistema caótico. Mas ele vem falar da mudança aqui. Ana, abaixa só um pouquinho. Que ela é sempre amedrontadora. Isso, aqui legal. Na linha 2 ele começa a falar da mudança, né? Uhum. Que ela é sempre amedrontadora para os separados, porque o separado, a primeira experiência de mudança que nós tivemos foi de separação. Então, nós tememos que mudar significa separar ainda mais, porque a separação, para nós, é dor, né, gente? Porque isso está esquecido em nossa mente. Mas nós temos a memória da dor da separação, né? Porque como a gente tem a memória de Deus em nossa mente, a separação, ela é um sistema que nos colocou a parte de Deus na ilusão, né? Na nossa crença.
Porque a gente Isso, tem a sensação que teve a origem cortada, né? e isso é um trauma, porque a gente ficou na insegurança, a gente trocou a certeza pela incerteza, a segurança pela insegurança, de não sabermos quem somos, né, aqui nesse mundo, e abandonarmos temporariamente, né, porque a gente já retornou para a nossa verdadeira identidade, a gente se viu a parte da nossa verdadeira identidade, assim como do nosso Criador. Esse acho que é o trauma inicial e que como vai à frente de todo medo, né? Esse trauma. Então, a gente acha que se a gente não permitir nenhuma mudança, que nenhuma mudança aconteça, a gente vai achar a paz aí. Mas não é por aí, né? É justamente mudando a nossa mente. Também não é fazer mudanças no mundo que a gente vai achar a paz. É mudar a crença na nossa mente, é desfazer uma crença equivocada e abrir espaço na nossa mente para que a verdade aflore, porque a verdade está aqui, né? Deus está em nossa mente, a memória de Deus está viva em nossa mente. É só a gente tirar os obstáculos, né, desfazer os obstáculos que nos impedem de reconhecê-lo. Então, essa mudança da mente, ela é chave para que a gente alcance a paz de Deus. E aí ele fala aqui também, né, desses dois fundamentos, é quando ele fala que essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos, e que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Um seria nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e o outro seria nada pode alcançar o ego a partir do espírito. E aí ele fala, nada pode alcançar o espírito, alcançar o ego a partir do espírito, porque o espírito ele não conhece a percepção, o espírito só conhece, ele não percebe. Então, ele não tem como trazê-lo para o ego. Mas o contrário é possível, porque o que ele fala, o ego pode aprender. Então, é possível que a gente alcance o espírito a partir do ego, porque o ego pode aprender e deve ser ensinado, como ele fala aqui no parágrafo 3. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser ensinado. O aprendizado, em última instância, é percebido como assustador para o ego, porque conduz ao abandono, né, desse sistema de pensamento egóico, e não à destruição, porque se a gente se preocupar em destruir o ego, a gente vai estar tornando o ego real em nossa mente. Exato. Então, por isso que o ego tem que ser abandonado, porque ele não tem significado real. Porque para destruir alguma coisa, você tem que validar. E achar que ela é real. Né? É real. E o ego, ele é desfeito, né? Na luz, ele é um pensamento. O ego foi inventado, né? Você primeiro inventou para você um ego e inventa o ego para todo mundo que você se comunica. Você fabrica um ego para você e para o outro. E você fica nessa não resolução uma encarnação inteira. Eu acho que tem que ser mais fácil, né, Gustavo? Acho que toda essa perseguição ao ego... Não é questão de fácil, não. Simplesmente não existe. Então, eu digo, o aprendizado... O curso é simples por isso. Exatamente. Porque nada disso aconteceu. Só que nós acreditamos que aconteceu, que é o que ele vai falar aqui do parágrafo 4. Não, o que eu queria dizer não era isso. A gente fica, tagarelando com o ego. O seu e o do outro. Então, o que eu queria dizer é justamente isso. Eu acho que é bem mais fácil do que essa marcação em cima do ego que a gente faz na vida, porque aconteceu isso, eu estou me sentindo assim, agora eu vou entregar isso. Isso tudo torna cansativo demais e faz com que a gente fique olhando o tempo todo para o que está acontecendo. E a nossa mente realmente acaba ficando desespiritualizada, acaba saindo daquele instante gostoso com o Espírito Santo. Exaurindo, né? Exaurindo. Sabe por que eu falo isso? Porque, assim, eu sou bem sincera mesmo com relação ao estudo do curso. Uma coisa é
eu estudar o livro antes da revelação, tanto que eu brincava e falava assim, AR e DR, eu brincava antes da revelação. Sabe por quê? Não, é verdade, porque conforme vai passando o tempo, os anos, eu vou percebendo cada vez mais isso, né? A revelação, ela deixa uma experiência para sempre, né? E de aprendizado. E o que eu percebia é que até a revelação, eu não fazia esse esforço, não. Eu só perdoava. Eu me lembro que eu só fazia o que Jesus pedia nos exercícios e perdoava. Eu não questionava. Tá certo, não tá certo, eu tô fazendo isso, eu pensei isso, agora eu tenho que dar essa parte do Sem meu ficar ego. analisando, né? Que analisar é do ego, como ele fala Isso, aqui. nem eu não fazia, eu estou falando isso que para o estudante inicial se ligar e não ficar na marcação, porque ele vai exaurir, vai chegar uma hora que o ego desiste do curso para voltar depois. E o curso não é isso. O curso, ele é muito, se nós o aceitarmos, ele é fácil. Se nós o aceitarmos, se nós resistirmos, ele se torna mais difícil. Porque é só perdoar. A questão é perdoar. Vai perdoando. Olha, aconteceu, eu vou perdoar. Aconteceu com fulano, vou perdoar. Vou perdoar como? É lembrar que não aconteceu nada. Então eu estou com a intenção disso ser desfeito, porque eu não quero que nada interponha. Essa que era a ideia, pelo menos a ideia que eu tinha. Nada interponha entre eu e o meu pai. Eu queria ir direto, eu queria ir numa via direta para o pai, porque o que eu queria, acima de qualquer coisa, era o pai. O que eu percebo era assim, eu não colocava as prioridades, outras prioridades na frente disso, eu queria Deus acima de todas as coisas. Eu acho que depois da revelação, né, o meu ego, depois de um tempo, já começou a se identificar de novo aqui, e eu percebo que acompanhando com os estudantes, que assim, parece que fica bem mais complexa a coisa, né? E não é para ser complexa, é para ser mais leve mesmo. Não é para ficar pegando muito pesado com cada coisa que a gente pensa, cada coisa que a gente faz. Não é pelo sofrimento, né? De jeito nenhum. Não, é fazer sempre a pergunta: o que é que eu quero com isso? Eu quero Deus? Ou eu ainda, é só ser sincero, ou eu ainda quero curtir esse aprendizado, maluco ou não, aqui no mundo, eu ainda quero ter a minha autonomia, falar o que eu quero fazer, o que eu não quero, não quero piteco de Jesus aqui na minha vida, é só ser sincero, porque ninguém vai para o inferno sendo sincero, porque o inferno já é o que a gente inventa aqui com sacrifício. O inferno é a culpa e o medo, né? Isso é o inferno que a gente vive nele. O que eu quero agora? Eu quero realmente só Deus? Ou eu quero as coisinhas ainda aqui do mundo na minha frente? Na frente de Deus. É a sinceridade. Não, eu ainda quero as coisinhas daqui. Tudo bem. Então, vive as coisinhas. Vive as Ainda quer os coisinhas. espelhinhos e as miçangas, né, do mundo. Tudo bem. Eu tenho uma amiga, só vou falar isso, tenho uma amiga que foi a que trouxe o curso para nós, a que trouxe, né, já faz 24 anos aqui para Baixada Santista, né, em São Paulo, para quem está em outros estados, só para mostrar onde era. Quando ela trouxe para a gente, ela fez tudo. Depois de um tempo, ela parou e falou: olha, o curso está dentro de mim, agora eu quero viver aqui. Ela falou: eu sei que está dentro de mim o curso, agora eu quero. Ela fez a opção de ainda não fazer o curso inteiro, sabe? A Apesar de entrega, saber. né? A entrega. Exato, exato. Ela falou: eu sei disso, mas eu tenho uma vida muito boa aqui. Realmente, ela teve essa experiência que última dela foi muito boa em todos os sentidos, né? Inclusive financeiramente, foi muito boa. Ela falou: eu quero curtir isso. Eu sei do curso, eu sei qual é a meta final, mas eu quero curtir. Então, assim, e ela deve estar feliz, porque ela sabe que isso tem um fim, ela sabe que vai fazer a escolha final Sim. com Deus, Uhum. mas ela não está em conflito, que é aquilo que a gente chama, né? O conflito em Ela está níveis, na né? alegria, né? Ela está vivendo a vida dela, ela está assumindo, sabendo que tem os altos e baixos, e não está sofrendo com eu tenho que fazer tal coisa.
É isso que eu queria dizer. A escolha, ela tem que ser muito do fundo da gente, do fundo, tem que ser algo que a gente realmente queira. O curso precisa ser algo, o curso significa a busca por Deus de novo na mente, precisa ser algo muito sincero, né? Não pelo medo. Tem que ser Ai, se eu não voluntário, fizer, Deus me totalmente castiga. voluntário. Não tem se eu não fizer o curso, Deus me castiga. Mas se eu fizer o Mas curso, ela não pode estar com o espírito, porque se ela está na alegria, por Ela que que ela tá, teria que estar em no sofrimento, na espírito. dor? Vai que ela realmente esteja. Não, mas ela tá, eu acredito que sim, né? ela só não O quer fazer a curso, entrega total. Jesus disse que o curso não é comportamental. Exato. É tudo mente, Na é tudo mente. psicológico. Uma pedra é psicologia. É tudo mental. Tudo se É passa isso na mesmo. mente. Tudo na mente. E, As coisas e aqui. não tem resistência lá fora, porque é tudo vazado, é tudo vazio. É Uma isso pedra é mesmo. vazia, uma montanha é vazia. Então, É é totalmente mental. mental. Você não É precisa isso. mudar seu comportamento. O curso diz isso várias vezes. É. Tanto Ele fala no isso manual dos como professores. É porque o comportamento é do mundo, não é do É, filho perfeito de Deus. O mundo é que se comporta de maneira X ou Y, porque o comportamento ele é, se altera, então ele é do ego. é. por exemplo, o que é o perdão. Né? Você olha para qualquer pessoa, seja qualquer um, não tem um diferente do outro. O perdão é para todos. Todos, Não ter diferença, não ver absolutamente diferença. todos. E isso é total. Não vou perdoar um porque o cara não tem perna, o outro porque o cara não tem braço, porque um fez aquilo, o outro fez. Não, não é É não ver, comportamental. não ver diferença. E, inclusive, Jesus fala, né? Porque tem os períodos no manual dos professores, período do abandono, né? Ele fala, parece que as coisas estão sendo tiradas de ti, mas é só para que você veja o que tem valor e o que não tem valor. Você faz o exercício, nada do que eu vejo significa alguma coisa, mas pode ser que você não tenha entendido ainda, logo no comecinho, né? Então, a gente vai ver o que tem valor e o que não tem valor realmente. Por isso que ele fala, às vezes, o plano espiritual pede mudanças, mas é com o Espírito Santo. Pede mudanças, sim. E ele fala, a mudança é muito rápida, que é para o ego não ter tempo. Pede mudanças. Muitas vezes aqui, eu mesma fiz muitas alterações assim, rápidas, você não tem nem, é da noite para o dia. Porque Eu fico ele está trabalhando. impressionado como as coisas se acomodam ao espírito, né? Seja lá o que seja, não tem grau de dificuldade para o É. espírito. Não, nenhuma. É absolutamente. É, É o Não, ego não que. existe absolutamente ordem, dificuldade em milagres. Não existe. Não pode existir porque não tem nada lá fora É para porque não ser tem hierarquia no comparado. céu, né? No mundo que tem Não hierarquias. No céu não tem. tem. Exatamente. Então, por que a gente faz isso, né? Por que a gente quer mais algumas coisas do que a Deus? Não tem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, quer dizer, amar o único que a gente pode amar, porque a gente é parte dele. Gente, vou ler mais 3 então, tá bom? vamos. Então vamos lá. Parágrafo 4. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as deles, né? Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com o ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito.
Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, Jesus, Olha lá. eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Faz isso, Jesus. É isso, abrir Faz, Jesus. A gente, sistema de a gente pensamento quer, para está com a isso. mente aberta. Faz, Jesus. Ele é muito gentil, né, meu Deus? Ele é. Muito bom. A gente que não está sendo com ele, está segurando ele. Incansável. Né? Parágrafo 5. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Isso é importante. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema de pensamento no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste, mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da sua origem, da origem dele, né? Mas tu podes, devido à natureza da tua origem. Parágrafo 6. Eu vou ler vocês que ele continua falando de professor, tá? Então vai ser a continuidade do assunto. Parágrafo 6. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação. Eu achei muito interessante essa figura que ele cria aqui, né? Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como, entre aspas, ao ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será, finalmente, absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. É. É o que ele fala aqui. Que ele está falando aqui assim, do ensinamento certo e do aprendizado certo, né? Então, o professor, para um ensinamento certo, né, como é que o professor deve agir, né? Ele... Pode falar, gente. Não, fala. Você está no 4 ou você estava se referindo lá no... Eu estava falando aqui ao 5, que é o 6, que ele fala do professor, né, nesses dois parágrafos. Aqui, entendi. Né? Tá aqui, ó, 5 e 6, que ele fala do professor. No 5 ele fala que é o professor que não... O bom professor é aquele que não faz com que o aluno continue necessitando dele indefinidamente. Exatamente. Né? Então, a meta dele... Quer dizer, o professor orientado pelo Espírito Santo, ele não vai fazer isso. Criar uma dependência do aluno em relação a ele. Isso vale em qualquer professor, né? Seja... Sim. Ele se refere muito a ele mesmo, com toda a humildade que ele tem, né, do Filho de Deus perfeito, e como qualquer um que esteja ensinando alguma coisa do curso. Porque se você for perceber, você não pode reter um aluno, por exemplo, ou um estudante, ele tem o seu tempo de aprendizado, e Jesus é quem sabe disso, o Espírito Santo é quem dirige isso. Então, você pode até orientar, se você for, né, um professor, facilitador, mas você não pode segurar, ele sabe o tempo que ele tem. Então, o bom professor realmente deixa que ele crie asas e voe, né, porque ele vai fazer a escolha dele. Jesus não nos segura, ele nos dá o livre-arbítrio. É a mesma coisa que a gente precisa entender, que todas as pessoas que estão vinculadas a nós, e isso é uma coisa que o ego não gosta, elas têm asas, elas têm que voar quando elas quiserem.
Elas têm que poder voar, e a gente não gosta porque o ego quer segurar as pessoas para mais tarde, né, usá-las a seu bel proveito, né? Esse É importante a gente... É o caso dos gurus, né? Os gurus usam muito isso. É a questão disso. Às vezes eu sinto assim, eles até vendem eles vendem o conhecimento deles em conta-gotas. Exatamente. E Muito bom isso que você falou. E tentam controlar os alunos ali dentro daquele âmbito dele. Exato. Ficam os alunos e eles ficam aprisionados, né? Não dá, por mais até que você se apegue, tenha boa intenção, tem que deixar ir quando quer ir. A gente não sabe analisar. O que acontece? O professor não deixa de ser um professor e o aluno não deixa de ser o aluno nunca. E os papéis invertem o tempo todo, porque uma hora a gente está ensinando, uma hora a gente está aprendendo. Exatamente, é uma troca. Ele já falou mútua. Disso aqui nesse texto hoje. Lá no parágrafo primeiro ele falou disso. Exatamente, a gente está trocando o tempo inteirinho. E o tempo todo nós estamos ensinando e aprendendo, todos nós somos professores e somos alunos, o tempo inteiro. Pois é isso que eu interpreto do manual do professor, que, na verdade, está tudo dentro de uma pessoa só, tá? O professor e o aluno, porque esse curso é só para a gente, esse curso não é feito para um professor sair ensinando outra pessoa, doutrinar outra, tem a ver com... É um papo reto com Jesus. A gente está aqui compartilhando a experiência. Isso mesmo. Mas é isso. Tanto que, eu não sei se foi o David Hoffmeister, alguém que falou que estar em grupos de estudantes de um curso em milagres é querer a treta, né? Porque... se forma muito esse tipo de comportamento, né? Que nem diz assim, se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Exatamente. Então, é a fonte das tretas nos grupos. Precisa tomar cuidado para não... O grupo de WhatsApp, ele é feito para uma coisa só, para perdoar. Só para perdoar. Ou compartilha, né? Compartilha a experiência, né? E pede ajuda e tal, mas para doutrinar um e dizer que um está certo, está errado, é só lição para perdoar, né? Eu queria estender esse ego maior para generalizar situações, independente de ser o professor, que é a questão do elogio. O elogio, ele é uma artimanha do ego para aprofundar a separação, para te aprisionar na separação, né? no autoconceito, no seu autoconceito. Se você elogia um e o outro. E aí aquele que você elogiou, ele vai ficar mais fortalecido na sua identidade pessoal e ele vai ficar mais aprisionado. E você, portanto, também, porque se ele está aprisionado, você também está, porque, né, a mente é uma só. Então, a gente tem que lembrar que elogio é separação. Se eu estou elogiando ele, eu estou analisando e julgando aspectos que eu vejo nele. É diferente de gentileza. Muito diferente. É bem diferente. Porque você vê, nem a Helen Schuckman, ela não queria que a idolatrassem, né? Não sei quem foi acho que foi o Campbell Pinnick que estava contando, eu não lembro, ou o Bill Thetford, que chegaram lá e ajoelharam para ela, acho que ela pegou alguma coisa, flores e deu na cabeça da pessoa, porque ela não queria. Ela não é boba nem nada, ela sabia que se a colocassem num pedestal, quanto maior o pedestal, maior o tombo. Porque se divide, né? Você vai... Não pode. Você aprofunda a divisão, né? Esse que é o problema com gurus, né? É o relacionamento especial, né, nesse caso aí, que você está praticando. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Bastante cuidado mesmo com isso. Não, igual o louvor a Deus, que ele fala em uma outra lição aqui, que ele fala que louvar a Deus não é ficar elogiando Deus, porque Deus não precisa de elogio, Deus nem sabe o que é isso, né? Louvar a Deus é ser
totalmente útil. E para ser totalmente útil, você tem que ser inofensivo, né? Para ser totalmente útil, E verdadeiramente você nem útil. sabe o que é ser útil. Aí é que E o tá. Você nem inofensivo sabe o que é. não julgar, né? Não É. ofender o Filho de Deus. Isso é ser inofensivo para Você que não você sabe. possa louvar a Deus, sendo totalmente útil. Sabe como eu vejo eu estou aqui para ser totalmente útil? Útil ao Espírito, com a minha mente aberta para que ele me ensine. Uhum. Ele me Também ensine, vejo. né? Porque quando eu sou curada, eu não sou curada sozinho, né? Então, ele vai me ensinar, é tudo para mim. O tempo inteiro é para mim. O tempo inteiro é para mim. Porque se eu aprendo isso, o meu irmão vai aprender comigo. É o tempo todo para mim através dele, porque só se for através dele é que eu vou me salvar, né? Eu não tenho como me salvar sozinho. Eu não tenho como ficar buscando a minha santidade dentro de mim. Eu tenho que ver minha santidade a partir da santidade nele. Isso ele fala lá, está falando lá na lição do capítulo 28, que ele explica isso super bem. É isso que tem a ver com perdão. A gente pede para perdoar, que o que a gente está vendo separado, duplicado lá fora. Quando a gente realmente se propõe, porque tem que se propor a fazer isso, a perdoar, automaticamente a gente se volta para dentro. E aí não tem irmão lá fora separado. Aí tem a unidade, Então, aí é o trabalho, não vê que no final do curso ele fala, e agora não tens mais lições a aprender, eu te deixo com o teu professor interno. Uhum. Se precisares dele, é só chamar, durante o dia lembra de falar a Deus, né, para fazer a conexão, e só, porque você está com o teu professor daqui para frente. Não tem mais nada, porque conforme a gente vai perdoando essa multiplicação que a gente fez achando que são muitos filhos de Deus, é só um. Mas a gente vai perdoar essa separação, até o ponto em que a gente chega realmente à unidade. Mas não é pelo sacrifício, não é pela nossa vontade própria. Não é. E nem é por um perdão complicado. É só você se lembrar que ali tem um irmão, se unir a esse irmão em sua mente. É porque é. E sempre foi. Porque Deus né? Ninguém fez nada, o Filho de Deus é inocente, lembrar disso. Ninguém fez nada. Não tem nada, não tem situação, Aí não tem também problema. termina o trabalho do professor, né? Totalmente. Uhum. Mas deixa eu perguntar para vocês assim a respeito do perdão, né? A gente está falando que tem que perdoar, mas é com a ajuda do Espírito Santo ou eu preciso? Sempre com ajuda. Sempre a gente não sabe perdoar. Tem uma coisa do perdão nesse curso que é a coisa mais direta que eu já vi, né? Eu sempre curti muito os Advaitas por eles serem bem diretos, né? Mas eu nunca vi nada tão direto como o perdão no curso. Quando Jesus deixa eu ver se eu perdoai pelos que eles não fizeram. Não fizeram. Seu irmão nada fez. Mas eu não consigo fazer isso, sabe onde tem o que fala sobre perdão? Eu até Márcia, deixa eu falar que eu tenho decoradinho. Mentindo, Márcia. Eu tenho decoradinho o momento que ele fala sobre perdão. Comece mentindo. Comece o quê? Mentindo. Eles fizeram, mas eu vou dizer que não fizeram. Pronto. Minta. Tem um trecho no livro que ele fala assim. Espera só um pouquinho, Ana, só um minutinho. Ana, desculpa, só um minutinho. Ele é inocente porque ele é inocente. Ele sempre foi. Na canção da oração, o teu livro deve ter, né? Deve ter a prática da psicoterapia. Aí, depois da prática, é o último livro. Depois da prática da psicoterapia, tem a canção da oração. Oração, perdão e cura. Aí, na página 10, você vai ver que ele tem uma sessão inteirinha para falar do perdão, o perdão a ti mesmo. É muito interessante ler isso. O perdão para destruir, que é o que a gente faz aqui no mundo,
E o perdão para a salvação. Depois de ler isso, é página 10, para quem quiser, para quem o livro tiver a seção da psicoterapia, né? É Canção da Oração, página 10. Ele fala só sobre o perdão. Tenho a impressão que é o que a Ana vai falar agora, que ela disse que está decoradinho, né, Ana? Eu até anotei aqui no livro onde que está, mas agora eu não lembro para falar, mas é assim, mais ou menos assim. O perdão é quieto, e na quietude ele nada faz. Apenas olha e espera e não julga. E dá um passo para trás. É isso. Olha, espera e não julga. Mas é o isso Quem que eu é não que sei faz fazer, isso? mas é isso que eu estou dizendo que eu não sei fazer. É treinamento na mente. É treinamento. Porque Aí, quando vem algo que eu leio como, que eu interpreto como agressão, como ataque, eu sinto raiva, eu não consigo, nesse momento, olhar e não julgar. Eu tenho uma lista de coisa para dizer em relação a isso. Mas depois, se quando você lembra... da pessoa, o senso de eu da pessoa, o ataque não vai ter um alvo. Porque só existe um. É isso mesmo, né? Você esvazia. Você esvazia as coisas da sua mente. Na hora que você faz isso. Não tem mais alvo nenhum. Isso aí. Eu entendo a Márcia, porque é um treinamento, porque o ego ainda vai investir bastante, o ego. Enquanto a gente estiver aqui iludido, o ego vai investir. E a Márcia percebe isso, né? Eu também percebo, Márcia. Quanto mais a gente tiver... Eu imagino na profissão de Márcia, como isso não é cotidiano e assim, cruelmente real. Porque ela vê julgamento. E quanto mais engajado com o Espírito Santo a gente está, mais o ego bate, mais ele se esperneia. Então, a gente tem que estar muito engajado, realmente, para poder não se assustar, né? Não ficar amedrontado com isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó, do fundo do meu coração, sabe? Eu nunca sofri tanto ataque do ego por todos os flancos. Todos. Eu tô com a impressão, assim, ó, de que cada lado que eu olho vem uma bomba. Sabe? Porque não está esperando a bomba, não, né, Márcia? E vou dizer que a bomba vem mais forte quando eu faço a meditação, quando eu faço a maior entrega. Vem alguma coisa inexplicável, de uma forma assim, meu Deus, que requinte de crueldade que ele tá, sabe? E daí o que tem acontecido? Eu tenho ficado com medo de entregar. Eu tenho ficado com muito não medo. desista, Isso está acontecendo faz bastante tempo. Mas é porque família, eu estou sofrendo ataque de família. Eu penso assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Tipo, as minhas sobrinhas, que eu tenho uma paixão, assim, um amor de mãe. Eu chego... Porque elas perderam a mãe muito cedo, com 4, 5 anos e 10, meus 3 sobrinhos. E eu tenho, assim, uma loucura por eles. E eu cheguei um dia a me apresentar para um menino como mãe de uma delas, sem querer, de tão forte que é isso dentro de mim. E eu estou sofrendo uma indiferença tão grande deles, isso está me fazendo sofrer tanto, que eu não sei aonde me colocar, sabe? Engraçado. E isso é uma parte, sem contar o resto tudo. Márcia, isso daí que você está falando, olha, eu também passei, tá? Não exatamente com o teu exemplo, mas eu também projetei isso. E bastante, e antes da revelação, e depois também. Porque, na realidade, são coisas que estão no nosso inconsciente. Não é que você é má, que você merece, que você é vítima. Todos nós temos uma culpa imensa de termos nos separado de Deus. Um dia eu conversei com a Lilian sobre isso, a Lilian Paz, e ela falou, é porque agora está caindo o véu e você está vendo o mundo exatamente como é. Você está vendo o ego como é, porque antes tinha um véu que o ego fazia de esquecimento,
para encobrir. Mas também está caindo o véu de esquecimento de Deus, a gente vai lembrando cada vez mais. São os obstáculos. O que o curso faz? Remove os obstáculos, né, os bloqueios à paz. Precisa ter coragem para deixar fazer isso. Você está pronto e tem coragem. Todos nós aqui estamos fazendo isso, deixando sair isso. Então, não pode vir para fora, a gente não pode ver nada fora que não esteja dentro da nossa mente inconsciente, que é aquela culpa que o ego traz. É aí que é a hora de pegar na mão de Jesus bem forte, porque ele fala, você vai chegar, tem um limite para a dor, ele fala, existe um limite para a dor, onde é barrado, né? O espírito está segurando, e nesse ponto que você está sentindo, nesse ponto que é um ponto de terror, é uma linha tênue para você ultrapassar. Ele fala, não empreendas fazer isso sozinho, faça comigo. Eu estou de mãos dadas e vou te tirar daqui. Você entende o que ele quer dizer? Assim, você está olhando, você está tendo coragem de olhar para os horrores. E para mim, inclusive, eu consigo me ver muito como um personagem. Não se culpe, não se culpe, isso é ego. Eu não me vejo como eu me via antes, tentando manter um padrão de alguma coisa. Eu consigo enxergar essa Márcia que agride, essa Márcia que ataca alguém de quem eu não me orgulho. Porque o ego... Deixa eu ler o parágrafo 10, eu acho que aqui tem uma boa resposta para isso. Não, deixa eu só falar uma coisinha, ô Márcio, só um instantinho, porque o ego, ele usa a máscara de bonzinho para encobrir isso. Eu sei porque eu era assim, tinha que ser santinha, a Lília falou a mesma coisa, todos nós, a gente deixa as máscaras caírem, a gente está permitindo, é isso mesmo. Não se aflija por isso, é o que o Gustavo falou. Continua, não para. É a linha porque ele quer de evolução. Desse ponto em diante, você já vai com os companheiros poderosos, já não vai mais sozinha. Ele fala isso. Não tenha medo, mas pega na mão de Jesus e fala, me ajuda. Me ajuda. Você está chegando, Márcia, no ponto final do ego. Isso. Daí para frente ser. É outra história. E você não está dando trégua para o ego, então ele está esperneando, entendeu? Isso, e está indo para a luz. Essa sensação, porque eu vejo a Márcia como se merecesse esse ataque, Ninguém sabe? merece. Eu estou julgando, inclusive, ela. Eu vejo esse campo de batalha acontecer na minha frente. Está muito claro, sabe, o que está acontecendo. Só que daí, a cada entrega vem, mais uma paulada, sabe? Meu Deus do céu, aonde mais tu tá remoendo e remexendo nesse lixo, sabe? Porque muita coisa. Muitas vezes a gente está tão ligado no problema que antes dele acontecer, você já sente palpitação no coração. Uhum. Quer dizer, você ainda antecede a coisa. No estado de medo, né, na verdade. Porque sabe, mas ele não vai te abandonar, jamais. Mas uma coisa assim, eu tenho muito assim, na meditação, eu tenho muito olhado para tudo e pensado assim, isso não me serve mais, isso também não. Eu estou conseguindo entregar tudo, sabe? Eu estou conseguindo entregar família, filho, mãe, casa, as coisas que eu gosto, trabalho. Eu estou conseguindo, eu fico olhando assim, não, mas isso aqui não tem vantagem em continuar. Porque isso aqui é uma ilusão que está mais ou menos agora, que está bom. Não, isso aqui... a dualidade, ela vai vir o lado negativo também. Não, isso aqui não me interessa. Eu estou entregando tudo. E aí tá vindo essa avalanche, entende? É assim, tá muito, muito horrível. Eu tô assim, há várias semanas querendo falar com vocês isso.
Em meditação, eles chamam isso de a fase do net. Quer dizer, net é isso não, isso não, isso não. E é um turbilhão chegando, e você tem que digerir essa coisa mesmo. Entrega para ele, não precisa decidir Nada. nada, só entrega. Deixa eu ler o 10 aqui. Você já está fazendo, Márcia. Eu vejo vocês tão calmos, assim, eu penso, meu Deus, o que é Calmo nada, Márcia, que nada. Antes de sentar aqui, você acha que a gente não... A gente tem as nossas atribulações mata também. um leão por dia, ou dois? Sim. Todos nós, não. É que, na realidade, quando a gente está aqui junto, é legal você falar isso. É legal os estudantes verem isso. É que quando a gente senta muito aqui, legal. a gente coloca o Espírito Santo para comandar. E aí a gente acaba ficando em paz e tranquilo. É isso mesmo na reunião. Por isso é tão importante, porque as mentes estão unidas e a gente faz a entrega logo no começo para o Espírito Santo. Então, é óbvio que a gente vai sentir paz, mas todos nós, quem está aqui no mundo, se ainda não fez, se ainda não sentiu totalmente a entrega, vai sentir isso, Márcia, com certeza. Agora, lê aquela parte do perdão que fala, porque, assim, pede mesmo para Jesus, Jesus, comanda, sabe? Isso não precisa ser assim, eu não quero, muda para mim. E aquela tentação de que não, eu mereço, eu sou culpado, não, isso daí é algo que ficou na mente da gente. Fazer o jogo. Desde de muitas e muitas milhares de anos que a gente, né, o ego incutiu na mente da gente essa culpa, esse sacrifício. Não tem uma pessoa que não sinta isso, só que a gente, quando deixa o Espírito Santo, quando vai para a luz, começa a acessar a luz, o ego está esperneando. Ele não quer, porque ele está deixando. Aí que ele ataca dobrado. Mas não é ele real. Ele sabe que é a morte dele. Não é real. E não importa o que esteja acontecendo aqui fora, são os nossos apegos, Márcia, sabe? São os nossos apegos com os relacionamentos especiais. Os relacionamentos especiais, ainda enquanto nós ainda sentimos que são especiais para nós. Né? Jesus fala, a gente ainda interpreta como se eles fossem mais importantes que Deus. Nenhum relacionamento é mais importante que Deus. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão de ninguém. Ele fala, ame teu irmão, mas, né, não se apodere dele. E isso é o nosso aprendizado. Você não os tá relacionamentos especiais vêm de sua caneta Bic. Ontem mesmo eu perdi a caneta Bic, eu revirei essa cara. Eu digo, não é possível perder uma caneta Bic. E assim, por tudo, vai a nosso dinheiro, a nosso marido, a nossa casa. Gente, eu vou ler o parágrafo 13, eu acho que ele vai ser bem, bem bom aqui. Márcia, tudo bem? Você está assim? Sim. Mas escuta só o que ele fala aqui. Parágrafo 13. Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Aonde tu tá? Parágrafo 13 do nosso texto de hoje. Capítulo 4, seção... Página 59. Capítulo 4, seção 1. Página 59, parágrafo 13. Ele fala, Jesus falando, né? Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. Aí Jesus fala, tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego, apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles, e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Jesus falando como o homem que esteve aqui, né?
É. Vamos, então, empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos, né? Livres do corpo e do ego juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Adoro isso. Nesse mundo... Deixa eu mostrar lá, peraí. Lembra-te disso. Nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter bom ânimo. Então, se anima, porque Jesus venceu o mundo. Ele fala, você precisa rir do mundo. Na realidade, precisa chegar... Fala, sabe, chuta a mesa de vez em quando e vai rir do mundo. Vai rir do mundo, porque o ego vai tentar qualquer coisa para fazer a gente se sentir infeliz. Qualquer coisa. Amedrontado. Mas, é um dos relacionamentos especiais mais fortes que a gente tem com o mundo, né? E lembrar aqui, gente, que isso que Márcia está falando, por isso que é tão importante fazer esse trabalho de só terminar, fazer esse trabalho de salvação, de expiação, engajado com o Espírito Santo, com ele guiando. Porque às vezes vem situações aqui no mundo que nos assustam, porque isso tudo é reação do ego, porque ele não quer ser abandonado. Então, se a gente está engajado com o Espírito Santo e está ali de mãos dadas com ele, a gente fica fortalecido para poder passar por essas turbulências sem sucumbir a elas. Então, por isso que é fundamental não querer fazer sozinho o caminho, e sim aceitar a guiança e fazer orientado por ele. Sempre. Dá uma lida no 10, quer ver? Antecede, no 58. Sim. Ele fala assim, o ego, tá vendo, Márcia? No parágrafo 10. Parágrafo 10. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu tiveres experimentado essa alegria, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação e o teu ego se regozija quando tu testemunhas o medo. Deixa para trás, Jesus está te respondendo. Não a escutes, essa testemunha do ego, e não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Nós, no caso você, libera a ti mesmo do medo, da culpa, e libera outros. Você se liberando do medo, da culpa, libera os outros, também da tua família, do teu relacionamento. Não apresentes um retrato falso, olha do que você estava falando, e indigno de ti mesmo, que seria a culpa, o medo, né? Ou era boazinho, ou era certinho, agora não é, seja lá o que for. E não aceites tal retrato deles para ti mesmo. Ele fala, Deus não é o autor do medo. Então, assim... Nossa, isso aqui foi demais, porque aqui não apresentes um retrato falso, indigno de ti mesmo. Porque eu estou fazendo o contrário, eu estou apresentando um retrato falso, meu indigno, e aceitando um retrato falso. Porque você é filho de Deus. Todos nós fazemos isso. Eu acho que pelo menos uma vez no dia, todo mundo faz isso. Todo mundo. E não sentir culpa por isso, que aí é o jogo do ego. E se entregar para o Espírito Santo. Se sentir a culpa, tem o Espírito Santo para recorrer. É para isso que tem esse curso, né? É para isso mesmo. Ninguém está sozinho aqui, a gente E se quiser mais intimidade ainda, Jesus que está aqui, conosco, né? Na tua mente, segura firme aí. Quer ser perdoado, perdoa o seu irmão. De algo que ele não fez. De algo, exatamente. Porque aí... o que mais nos fere é a culpa que a gente sente de não ter perdoado. Mas é isso que eu estava dizendo aí, que o Gustavo falou, quer ser perdoado, perdoa teu irmão, é isso que eu não consigo fazer. É perdoar, eu estou nesse lugar, né? E ainda comece mentindo. Eu vou mentir que eu lhe perdoo.
Ô, Márcia, O cara está sabe, em sua frente, você diz para você mesmo, eu vou mentir que estou lhe perdoando. E eu, continue. eu tento lembrar que nem se eu falar isso A vai... mente é assim, rapaz. Tudo que você Olha a pensa, frase. ela torna verdade, mesmo que seja mentira. A É a frase aqui do. experiência que eu tenho tido com a minha mente. Ela dita coisa para mim que é mentira, mas eu acredito que é Isso verdade. mesmo. Muitas vezes é o contrário. Sim. Deixa eu ler o que ele fala aqui na linha 6 do parágrafo 8. Quando sentes medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado com quem ele se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Tu, filho de Deus, estás além do alcance do ego. Então, não permita que ele conteste essa verdade do que você é. Ana, eu estou totalmente perdida nesse texto. Eu estava lendo aqui no parágrafo 8. Não, eu sei, mas a gente já tinha lido tudo? Não. Não, a gente deu um pulo. É porque a gente deu. Porque eu Como falei, surgiu será essa que eu questão. estive fora, então onde que estava acontecendo? Porque vê essa questão que a Márcia apresentou, aí a gente, na verdade, está usando o texto para. Sim, e onde a gente tinha parado? Conversar. A gente tem que ler agora o 7 em diante. Não, a gente vai parar agora, né? Que já deu Porque a gente tempo. leu. Então, a gente leu até o parágrafo 7, 6. página... A gente leu até o 6. Não, a gente não leu o 6 inteiro? O 6 inteiro, exatamente. Então, leu até o 7. E depois lemos o 10 e o 13. Então, Tá, mas vamos contar que próxima reunião a gente parte da página 58, parágrafo 7. É assim que funciona. Daí em mas diante. será que. Vamos conversar Tem que depois para ver se a gente faz esmiuçar. isso realmente. Porque ou a Senão não gente lê faz tudo. assim, ou vamos levar mais 2 horas aqui. Não, vamos fazer assim. Eu, pelo menos nas minhas aulas, eu paro no parágrafo até onde deu para ler. Na Eu próxima faço isso reunião eu também, continuo. mas aí. Então vamos embora, vamos fazer da próxima reunião. Próxima reunião, capítulo 4, sessão 1, parágrafo 7, página 58. Pronto, ficou registrado, é o que vamos ler. Pronto. Daí em diante vai devagarinho. Eu te falei que não dá para ler muita coisa, porque Jesus está curando as mentes aqui. Olha só o trabalho de cura que ele está fazendo, a gente nem sabe, nem avalia. A Márcia trazendo essa situação é um trabalho enorme de aprendizado. É um laboratório, na verdade. Para o Espírito Santo, que quem está fazendo a cura é ele. Foi o que a Márcia perguntou, como é essa cura? Nós não estamos fazendo nada, a gente só tem a disponibilidade de entregar isso que a gente está vendo para o Espírito Santo, inclusive pede para ele para conseguir ver de forma diferente. Pede para ele para ter confiança nele, porque também a gente perde a confiança no momento da aflição. Pede para ele mostrar, pede para ele ajudar a escolher outra vez, que a gente quer uma nova percepção, que não fale dessa dor, que fale do que ele realmente quer que a gente olhe. Que O nome da sessão é Ensinamento Certo e Aprendizado Certo. Então, você traz uma questão, quando o tema que a gente está estudando hoje é esse, né? Ensinamento Certo e Aprendizado Certo. E eu estou sentindo bem claro aqui em Jesus explicando qual é a psicologia que ele usa, como se esse capítulo fosse um manual de psicologia de Jesus. Exatamente. E ele é. Sim, esse último isso parágrafo que ele está fazendo que vai dar tudo certo. Esse último parágrafo lido aqui, o 6, né? Já começa exatamente o que eu falei, né? Os egos podem chocar-se com estrondo. Exato, é isso mesmo. E aí, a última frase ali que a Ana leu, eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. Que legal isso aqui, né? Que é isso aqui, né? Esse estrondo aqui dessa percepção de estar sendo rejeitado.
Tá tudo certinho. O ego usa o curso Milagres, né? A gente sabe disso. Ele usa o curso. Mas esse tá estrondo aqui, Márcia, ele está se referindo a quando dois egos se encontram, dá o estrondo, que um choca no outro, entendeu? Porque no final ele fala que ele fala assim, eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não Deus, temos as duas percepções para mim mesmo, que Jesus não está querendo nem elogio nem crítica, ele está acima disso, né? E o professor orientado pelo Espírito está acima disso também, de julgamentos, né? Porque o elogio é um julgamento assim como uma crítica. Não, o ego está querendo rejeitar Deus, é assim que eu tô normal, Márcia, normal, exatamente, é isso que está certo. Eu cheguei a comentar aqui que eu levei anos só apreciando o curso, só aceitando, aí um dia eu não quis abrir o curso, isso já faz muitos anos, faz mais de 10 anos. Aí falei, Lilian, né, a Lilian Paes, eu não quis abrir o curso, eu não quero. Ela falou, finalmente, até que enfim, agora você está fazendo certo. Falou, todo o ego vai rejeitar o curso. Todo o ego. O ego não suporta esse curso. Então, a gente vai fazer certo, vai fazer errado. É para rejeitar mesmo, é para isso mesmo. A gente se sente, às vezes, nossa, está tudo errado, eu não suporto o curso. É isso mesmo. Por quê? Porque está desfazendo o ego. Está desfazendo. Uma amiga minha me ligou a semana passada, há muito tempo ela faz o curso, morou lá em David Hofmeister, e de repente ela me liga, eu digo, mas menina, você sumiu, ela fizer, tem 2 anos que eu joguei o curso fora. Jura? E agora estou voltando. Jesus fala. Veja por onde ela passou, né? Jesus fala, esquece-te tudo, esquece-te até mesmo desse curso, vai ter um ponto, né? Porque aí a gente fica só com o professor interno. É isso. Tá certinho, não tem nada errado, Márcia. Sabe o que eu acho que confunde muito as mentes atualmente, da pandemia para cá, é que teve um boom, assim, de muita informação virtual, muita do curso, mas muita mesmo, e aparentemente os professores que passam o curso, alguns, é como se eles tivessem toda a certeza do mundo e aparecem como assim, sendo muito perfeitinhos. Não tem isso no curso. O curso não, se você não vier aqui mostrando, tirando as máscaras, você não está fazendo o curso, porque a gente está num mundo, né? Imagina você chega aqui, eu tive a revelação, sou santinha. Não pode acontecer isso. Então, isso confunde. Você fala assim, ainda é o ego usando, puxa vida, né? A pessoa está fazendo o curso, olha, ela já dominou tudo, já está assim, né? Não, é um aprendizado, até que o Espírito Santo fale, olha, está pronto, dá o último passo e a gente aceite, tem uma distância muito grande, todo mundo está fazendo assim, ó, igual eletrocardiograma, sabe? Acerte, erra, acerte, erra, acerte. É assim mesmo, Márcia, está todo mundo no mesmo barco. Senão a gente não estaria aqui no mundo. Não. Se já tivesse acertado tudo, não estaria aqui no mundo. A única diferença é que a gente fez a escolha pelo Espírito Santo para comandar a nossa mente. Isso. Essa na escolha sala de aula, orientados pelo Espírito Santo. Sabe a corrida do coelho? O instante santo é a cenourinha para mim. Gente, eu acho que a gente pode encerrar, não? O Márcia também tem algo, né? Independente disso, todo mundo está aqui, né? Quando quiser, né? Porque 2 pensam mais fácil com o Espírito Santo. 2 pensam mais fácil com o Espírito Santo. A gente tem um grupo para isso, do WhatsApp, para a gente conversar. Para isso. Sim. Ajuda muito entre nós. Porque a gente tem que se apoiar, né? Vai passar, Márcia. Tenho certeza, você vai ver. Eu já até falei na reunião passada
que eu passei por um período de pensamentos mórbidos, pode ser um negócio terrível, assim, sem pausa na mente, sabe? E a ponto de eu procurar ajuda, que eu acabei não encontrando, porque não é, né, o Espírito Santo que é o nosso curador, não é você procurar psicólogo, não era o caso, mas eu tive que ir para poder ver que não era o caso mesmo, que eu já sabia que não era. Mas aí, de qualquer maneira, assim, eu acabei, com a ajuda firme do Espírito Santo, aquilo passou, mas foi uma onda de pensamento terrível na minha mente, sabe? Uma coisa assim, doentia. E aí passou. Eu sabia que era ataque do ego, né? Eu tinha claro isso na minha mente. Que bom que você sabe perceber, né? É isso aí. Eu uso muito escrever também, né? Eu começo a hora que acordo comentando, escrevendo com a caneta Bic, que não pode perder. Escrevendo a lição do dia. Muitas vezes eu tenho preguiça de digitar, né? Ou não dá tempo, é muito. Às vezes, para eu fazer um comentário de uma lição, pode ser 2 parágrafos, eu levo 4 horas. Às vezes não tenho tempo, mas eu escrevo. Está ali. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo ano tem um cadernão desse. Olha, Fazendo o dever de A casa, né? lição do dia. Sim. Começou cá, aqui. Muito bom, hein? Muito bom, hein? Todo, tenho 2 sacolas cheias. olha, Você pode criar um blog e um E site, né, que é melhor, e colocar esse material. Blog do eu vou me Baiano. resolvendo por aqui. aí cada um vai sentindo, mas o mais importante é É a gente como o saber curso, que Jesus está na é mente. como o grupo, Ana. O Jane, desculpe o interromper. Não, não, por Como favor. o grupo, se você digita ali, eu conheço grupos que agora são só áudio, não se digita mais, porque o áudio é mais direto, é mais simples, né? Então. Pode ser áudio também, então tem gente que leva 1 hora no áudio, 40 minutos, 10 minutos também, 5 minutos. É onde eu me familiarizo, falando com as pessoas também. O WhatsApp para mim é muito bom. Eu preciso falar, preciso às vezes, passar amor, alguma coisa assim, sabe? Preciso, quando eu todo dia preciso fazer um pouco disso, é como se fosse um alimento. Eu acho que cada um vai encontrando uma forma, né? Com o Espírito Santo, cada um. Mas, Márcia, agradece porque você está deixando que a sujeira do copo saia para ficar água limpa. Aqui, a minha ainda tem um monte de resíduo aí para Uma limpar. coisa eu garanto, o ego vai perdendo assunto. A força, Perdendo. Tem hora que ele não tem Pega mais na nada. mão de E a Jesus. criatividade, vocês não imaginam, assim, a criatividade. Imagino sim, Imagino imagino. também, Márcia. Eu imagino assim, eu digo, não, só um milagre. Dessa vez, só um milagre para mim. Não, sabe que hoje eu cheguei a pensar assim, ó. Eu pensei, mas que danado. Eu cheguei a pensar assim, mas eu estou começando a esperar a coisa mais inusitada, assim, porque o nível de criatividade, eu hoje não me lembro o que aconteceu, mas isso também, eu disse, não, mas tu é muito criativa, eu vou de agora... Não, de não é agora criativo, não, é eu vou esperar maldoso. só... Não confunda. Que criação é muito santa, é maldoso. O ego, É ele maldoso, é ardiloso, é isso que ele é, ardiloso. É perverso o indivíduo. Perverso, ele não é criativo, ele é perverso. Mas, ó, Jesus falou para Márcia, deixe para trás, não escute essa voz do ego e não a preserves. Tudo bem. Falou? Tá bom. Toma, Jesus, toma essa voz aí. Tô com medo, tô com stó. O O negócio é Jesus, não ele alimentar. entra no assunto logo de sola, né? Ele começa o livro de assim, nada que eu penso significa coisa Coisa alguma, alguma. e nada que eu vejo também. Então, você não tem saída. Não tem, exato. A Tem não ser saída, entregar. com o ego não tem. É,
Com o ego não tem saída. Ele Essa fala, sensação do mundo, assim, para mim já faz tempo que está muito claro que não tem saída aqui. Para mim isso é muito claro, muito, 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 muito claro. Só assim eu soube que o título, o curso em milagres, tem um significado, esse milagre aí. E o milagre é isso, você acha que não tem saída, mas tem. tem, sempre tem. Esse é o Exato, milagre. exato. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos Desistir dos pensamentos meus de ataque. pensamentos de ataque. É uma lição. O Então, interessante é que a gente vai vendo que tudo que a gente aprendeu no curso, lido, ele tem, no tempo certo a gente assimila, aí de repente a gente passa daquela folha de novo, e, nossa, parece que eu nunca li isso, aquilo parece que lá tudo isso cai, aquilo, ele entra com uma limpeza na mente, assim. Esse curso é milagroso, ele é milagroso. não, só eu posso escapar do mundo que vejo. Gente, isso é um alívio, é um alívio, é uma libertação. Porque você não é prisioneiro desse mundo, você não está condenado a esse mundo, você pode escapar dele. Pois Nossa, desistindo, mas desistindo. Dos pensamentos de que ataque. Tem que desistir dos pensamentos pois de é, ataque. daí isso aí sempre me gerou dúvida, assim. Sim. Eu desisti, mas eu não consigo desistir. Eu Não, perdoar, mas eu não consigo você perdoar. desiste de um julgar, muito desiste de fazer limitado. julgamentos, entendeu? Os Eu pensamentos de desisti ataque de julgar, eu não forma- consigo desistir de julgar, é isso que eu digo, sabe? Essa é a minha, essa sempre foi a minha angústia, porque eu não consigo fazer isso, a minha mente não vai fazer isso, ela não quer fazer isso. Mas eu o momento tenho vai. disponibilidade, mas ela não quer. Então, aquele não preciso fazer nada que acaba me confundindo, sabe? Tá, eu não preciso fazer nada. Tá, mas eu preciso parar de julgar, eu preciso perdoar, eu preciso... Eu não preciso fazer nada, porque o Espírito Santo faz, mas a gente Mas, tem coisas que a Márcia, gente precisa fazer. se você observar a sua mente, julgar, você começa a sentir uma É dicotomia o sonhador do sonho, entre quem está entendeu? observando e É. sua própria mente julgar. Então, tem duas pessoas. Quem é você e quem é a sua mente que você acha que é você. Aí tem a mente que sonha e a coisa Tem sonhada. duas coisas que a entendeu? gente confundiu numa só. É. O observador do observado. Você está confundindo o sonhador com o É. sonho. Está misturado o sonhador com o sonho. Tem que Isso em separar o sonhador do Advaita sonho. Vedanta chama Atma Vikara, né? Eu Que entendo bem a mais. você testemunha sua própria mente julgando. Olha, Márcia, eu entendo muito você, sabe por quê? Porque, assim, eu acho que cada um tem o seu jeito, a sua frase para conseguir dentro do curso, assim. Eu preciso realmente falar muito com Jesus, falar, me ajuda, implorar e pegar, porque, assim, para mim, eu percebo que é uma historinha, que está na minha mente, mas daqui a pouco eu já estou julgando, eu tenho que fazer isso, eu preciso aquilo. Se eu fizer isso, aí nossa, não sou eu tenho que confiar em Jesus e volto. É mais fácil para mim falar, pega tudo, Jesus, porque eu estou embaralhada, eu não sei o que fazer, não sei o que pensar, eu nem sei quem eu sou, onde eu sou, o que eu estou fazendo, nada, nada. Eu prefiro entregar completamente as minhas resistências, porque eu sei que eu vou falhar no meio do processo se eu tentar sozinha, eu vou falhar, porque a minha mente daqui a pouco está pensando em uma outra, eu vou, independente da experiência espiritual que eu tive ou não, eu me conheço, eu sei que vou. Então, eu peço mesmo, Jesus, mas até eu me convencer de que eu aceitei, que é Ele que vai resolver para mim. E depois a gente ainda chama minha mente. Não existe minha mente. A mente não é sua. Essa mente é do ego, não é sua. Na canção da oração, ele fala lá no item 1, a mente com Deus. Ele fala da oração verdadeira, no item 1 da canção da oração. É lindo que ele fala assim no parágrafo 5. Dá a página, situa para o pessoal aí, amor. Orar, hein? Situa para o pessoal onde está mesmo. Não, já citei, na canção da oração. Não, pera, tem que achar a canção da oração. Item 1, é a página 1 da canção da oração. Item 1, a oração verdadeira. Lá no parágrafo 5, ele fala, orar,
é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Olha que coisa mais linda, gente. É. Orar. É a união. Exatamente. União, Pai. É o que o ego não quer, ele não quer que dê um passo para trás, não É quer a morte dele. financiar. E quando você dá esse passo do lado, você sai do controle da Você tem coisa, que você saber solta o que controle. o ego tem E aí é o razão, Espírito ele Santo não que vai quer estar no morrer. controle. É isso mesmo, Você Gustavo. solta as coisas, que aí é o Espírito Santo que vai cuidar dela. Você está aqui no banco do carona, e o Espírito Santo está conduzindo, entendeu? E é no tempo de cada um, Márcia. A gente sabe, não tem que ficar apavorado, sabe? É no tempo de cada um. E me lembro que eu queria muito sentir a Deus, muito, eu queria muito a Deus. No momento que Jesus falou comigo, o Espírito Santo, entrei na luz, realmente vi, realmente senti Deus, tudo. Ele me pergunta se desapega de tudo, inclusive dos seus relacionamentos especiais, para eu me desapegar dos meus deuses, meus relacionamentos especiais, o que eu queria mais era Deus. O que eu falei? Falei, não. Para você ter uma ideia, eu não estava nem nesse nível de consciência que eu não tinha a menor consciência do que estava acontecendo, porque você fica em outro estado de mente. Para você ver como é grande, e eu queria Deus acima de todas as coisas, me lembro de chorar de querer Deus acima de todas as coisas. Então, olha o nível que a gente tem de negação de Deus profundo, que quando você chega na porta lá com o Pai, que o Espírito Santo te leva, Jesus te leva, você já tem coragem de falar não. Então, eu estou falando isso para ver o quanto tem de resistência dentro da nossa mente. Fala, não, eu quero a Deus, eu quero. Existe. Então, assim, abençoa você estar vendo tudo isso, está vindo à tona, mas larga o osso e entrega para ele. Isso é o importante. E não é fácil entregar também, porque o ego volta, não é fácil. Mas Jesus fala, eu venci o mundo, por todo mundo você vai vencer também. O mundo, né, entre aspas. A gente vai, e não é assim da noite para o dia, pode até ser, né? Pode, mas normalmente é um processo de uma gentileza, um processo que Jesus vai fazendo com a gente no decorrer da nossa experiência que estamos aqui. À medida que você vai liberando, ele vai avançando. Exatamente. Então, assim, tem paciência, assim, aceita o seu processo, sabe? Tem paciência com você mesmo, porque o ego ainda vai tentar falar, tá vendo? Você não consegue, você ainda não conseguiu, você errou. Ele vai falar um monte de besteira, principalmente se você for sensível. Eu sou uma pessoa super sensível, infelizmente, né? Mas se for, aí que o ego vai tomar partido, mas sem problema, porque Jesus já falou, quem vence é o Espírito Santo, então não tenha medo. Nada pode com a luz. Todo o poder está com a luz. Todo o poder está no amor. Então, o amor vence. Mais cedo ou mais tarde, o amor vence. Isso é verdade. O amor vence. Tem uma frase do curso que eu acho assim maravilhosa. É uma cura assim para mim imediata. É tipo assim, só a paciência infinita traz resultados imediatos. Perdoe e tenha a paciência que você vê o resultado imediatamente. Para mim é tranchando. Você não é ansioso, né, Gustavo? Quem é ansioso para fazer isso não é fácil, não. É uma frase de Jesus mesmo que ele fala. Mas Sim, eu tenho ela marcada aqui. paciência infinita, realmente. Perdoe e espere. Acredite, confie. Acredite. Agora, lá no capítulo 28, Márcia, você poderia ler, que é muito bom, que é o acordo de união e a união maior, que são os subtítulos 3 e 4, que ele explica o mecanismo do perdão. É muito bom para a gente entender assim, como é que é isso. Que legal, né? Ana. Vou até anotar aqui. O 28. Página 640, né? 640 e até o 645. O acordo de união. Acordo de união. E a união maior.
Vou deixar Vou ler hoje. Esse União Maior é incrível também. Todos os dois são muito Eu cheguei a falar que reveladores. eu não tinha, quando eu tive revelação, eu não tinha lido o livro inteiro, sabia? Eu não tinha lido, acho que nem metade. Você vê eu estou falando isso para ver como Jesus, ele faz e desfaz, a gente só tem que se entregar, ele faz, você não precisa ter nada, requisito nenhum, nada de conquista no curso para ele. Não tem titulação, né, para ser. Não. Você só precisa ter a vontade. É entrega. Querer a Deus, em vez do ego. Isso aí. Ele chama disponibilidade, né? Disponibilidade. Exatamente, essa palavra, exatamente. Ai, Pai, me dê disponibilidade de todos os momentos. Eu acho tão legal todo mundo falar as coisas que está passando, o que sente, porque as diferenças acabam aí, né? Exatamente nesse momento. É aí que professor e aluno é tudo igual, né? É justamente aí. Aluno e professor é tudo igual, não existe uma separação de papéis, né? Todo mundo é tudo. Pois é, daí... Aquela frase que eu falei aqui está no capítulo 5, tá, no paciência. parágrafo 7, página 94. Começa assim. Agora precisas aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. Menina, que maravilha. Hoje eu tenho muita coisa para ler que vocês indicaram. Porque, assim, apesar de eu dar aula, a gente é totalmente diferente visto com os olhos, né, do outro irmão, né? O que cada um indica, pensa, é totalmente diferente. Esse grupo, para mim, é uma bênção, porque eu ficava dando aula só eu, meus alunos, e eu, meus alunos do Espírito Santo. E eu queria um grupo para que eu pudesse escutar e ver o que é o curso para cada um, para todos, de professores, um grupo de professores. E Jesus atendeu. Ali, aquele texto que a Ana sugeriu ali, quando diz que o milagre é a tua única preocupação no presente, é aqui que devemos começar. E tendo começado, o caminho tornar-se-á sereno e simples na subida para o despertar e o fim do sonho. Mas então é quando eu aceito o milagre que começa a ser sereno e simples, né? Porque nesse momento não está nem um pouco sereno e simples. Mas me diz uma coisa, você aceita o Espírito Santo na sua mente? Mentalmente, sim. Eu vou dizer para ti que sim. Então, você sabe que ele está lá, está na sua mente, que ele está a favor do seu espírito. Então, você já aceita o milagre. O milagre é quando a gente aceita um outro professor que não seja o ego. E, obviamente, que é o Espírito Santo. Já está aceitando. Porque, pensa bem, quando você pede um milagre, você está falando assim, eu não quero isso que eu estou vendo. Obviamente que é o ego fazendo. Eu aceito um outro professor porque eu confio. Isso é bem inconsciente, porque eu confio que ele vai mudar essa situação. Se não é o ego, quem que vai ser na nossa mente, se só existem dois professores? É o Espírito Santo, a gente já aceitou. Você aceita sim, Márcia. O ego ainda tenta boicotar, aceita sim. Aceita sim. É o Espírito Santo e o único Espírito. Não tem mais nenhuma opção sua vai ter validade, só existe essa. Gente, ela vamos precisa então... consolidar tudo que a gente está conversando. Precisa de um tempo, né? Vamos então fazer a oração? Vamos. São 9h agora. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Você quer fazer a oração, Márcia, de finalizar? Seria tão legal. É só escolher uma. Qualquer uma, qualquer. Ou da sua mente mesmo, né, diante do que você está passando. Vamos fechar os olhos.
e agradecer neste momento esse tempo que as nossas mentes estiveram unidas, que esse grupo contagia todos vocês que estão nos assistindo, e que a experiência relatada hoje pela personagem Márcia possa reverberar na mente de cada um de vocês, e que possa, assim, cada um consiga alcançar, com a ajuda do Espírito Santo, esse milagre. Que o dia de hoje seja marcado com muita alegria e muita paz e muita serenidade na mente, e muita gratidão também. Acreditando de verdade, tudo aqui que os nossos irmãos falaram, que é possível, sim, é possível a gente subir nessa escada, passo a passo, até que a gente realmente reconheça o poder real do Espírito Santo, de Jesus, e que a gente chegue nessa porta pronto para se entregar para Deus, e que a vida de cada um seja transformada por esse momento, por esse instante santo. Agradeço a presença de todos vocês, e que Jesus consiga falar para o coração de cada um, assim como Ele falou para mim hoje. Pelos irmãos aqui que me ajudaram nesse instante santo. Gratidão a todos e uma ótima noite. Amém. 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 Jesus fala para a gente, quando perceber a mente perturbada nossa ou de um irmão, para que a gente fique apenas silenciosamente pensando Deus, 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 e os anjos vêm nos rodear. Ele fala no finalzinho do texto. Então, vamos fazer isso quando precisar. Amém. 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 Então, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por essa experiência, Márcia. Muito, muito obrigada. O Espírito Santo confiar você a nós e nós a você e a todos. É uma cura de todos nós. Né? De todos nós. Muito obrigada Obrigadão mesmo. a todos pela companhia. Foi ótimo. Maravilha. Beijo para todos, até a próxima. Até o próximo encontro. Beijo. Boa noite. Boa noite. Amo vocês.